ajudar a reconstruir as nossas famílias. A primeira está no Salmo 127, 1. Se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não tiver Deus iniciando a caminhada junto conosco, a nossa luta será inútil. Quantas vezes nós tentamos construir uma família baseado na nossa vontade? É isso que eu quero. Baseado, às vezes, na educação que você recebeu, no exemplo que você traz de dentro de casa, no exemplo de pai e mãe. Nem sempre eles foram os melhores exemplos. Será que eles seguiam a vontade de Deus? Eles tinham o conhecimento da palavra do Senhor para encaminhar a família nesse sentido? Às vezes a gente olha e vê a família do vizinho. E a gente acha a família do vizinho perfeita. Não é pela vontade do homem. Porque o ser humano, ele é vulnerável. Ele falha. Ele muda de opinião. Ele está seguindo o rumo de um jeito, daí a pouco acontece uma coisa, ele muda totalmente. Então, nós precisamos não seguir a nossa vontade, mas pela vontade de Deus. Porque a vontade de Deus, quando nós seguimos nossas vontades, muitas vezes nós quebramos a cara. E acabamos destruindo tudo. Às vezes você leva um tempão para construir algo dentro da sua casa, mas numa fração de segundo a gente consegue destruir. Agora, quando você tem a direção de Deus, nunca vai se abalar aquilo que Deus está construindo junto com você. Existe até um louvor, né, que fala assim: os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que nunca se abalam, mas permanecem para sempre. É essa confiança que nós temos que ter em Deus para reconstruir o nosso lar. Vamos ver algumas atitudes que nós podemos tomar. Provérbios 24, 3. Com sabedoria se constrói a casa, e com discernimento se consolida. O que nós precisamos pedir a Deus? Em primeiro lugar, sabedoria. Existe uma passagem na Bíblia que mostra o quanto esse provérbio é verdadeiro, a busca da sabedoria. Está em Mateus 7, 24. Portanto, quem ouve essas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela não caiu, porque ela tinha os seus alicerces na rocha. Mas quem ouve essas minhas palavras e não as pratica, é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela caiu e foi grande a sua queda. Nossa, eu falo, essa parábola é algo assim tão profundo, sabe, que mostra para o homem que é sensato e para o homem que não é. Aquele que tem a sabedoria de Deus e aquele que não tem. Aquele que só vive de sonhos é onde constrói o seu mundo em cima de areia. Só que sonhos, ninguém vive só de sonhos. Nós temos que sonhar e viver da realização desse sonho. Ali, quando fala da chuva, fala do vento, são as dificuldades que nós enfrentamos hoje. Quando vem o problema, se você não estiver firme em Deus, você não aguenta os trancos que a vida nos dá. Agora, quando você está firmado na palavra, quando o vento vem, quando a dificuldade vem, quando a falta de dinheiro vem, você encontra esperança para saber que Deus está ali com você e nada vai te derrubar. Essa é a força que nós temos que ter em Deus. Em Provérbios 14, 1. A mulher sábia edifica a sua casa, mas com as próprias mãos a insensata derruba a sua. Então nós não podemos jogar a culpa só no marido, só no pai. A mulher tem a sua participação. E o que a gente tem visto hoje são muitas mulheres que estão sustentando o seu próprio lar
sozinha, sem o marido, fazendo os dois papéis. E ela precisa ter sabedoria. E vou te falar, sabedoria dobrada. Porque a responsabilidade da mulher na estruturação de um lar já é grande. Sem o marido, ela é muito maior. Então, a sabedoria nossa tem que vir do alto, tem que vir de Deus, se nós quisermos ter uma família abençoada. Ser sábio significa ter temor a Deus. O temor a Deus é o princípio da sabedoria. A gente viu há pouco tempo o livro de Provérbios, né? E lá fala muito sobre sabedoria. E ali fala que o temor a Deus é o princípio da sabedoria. Por quê? Quando você teme a Deus, você não se arrisca em fazer as coisas erradas. Você primeiro pergunta para Ele. Quando você não tem temor, você vai por você. Você vai pelos outros, você vai pela situação, você vai pela ganância, você vai pela ambição, você vai pela inveja. Agora, quando você tem temor a Deus, tudo isso vem na sua cabeça primeiro, antes de você fazer. Por isso que a sabedoria é importante nós termos conosco. Por isso nós precisamos também que esse temor não seja dado só a nós, tem que ser a todos da nossa casa, para que funcione bem. Todos têm que respeitar um ao outro perante a vontade de Deus. Aí é a importância da gente instruir os nossos filhos nesse caminho. Talvez a gente não tenha tido essa instrução. Foi o que eu falei, às vezes você vem baseado na educação que você teve e às vezes não foi a melhor. Não tinha Deus na nossa vida, não tinha Deus na vida dos pais. Meu pai era para ser padre. Ele largou a batina para casar com a minha mãe. Ele estava no seminário, aí ele ficou doente e veio fazer um tratamento médico. Aí ele conheceu minha mãe e não quis voltar mais para o seminário. Aí eu falo, puxa, era para minha casa, então, ter sido uma casa bem religiosa, né? Mesmo que fosse a católica, com base com meu pai padre, eu vou te falar, nem Bíblia eu tinha. Eu nunca li a Bíblia, eu não lembro do meu pai fazer uma oração nas refeições, sabe? Eu só lembro dele ensinar a gente a orar, ia para a igreja, né? Fazer o catecismo, aprender a orar o Pai Nosso, Ave Maria, Salve Rainha, crê em Deus Pai, era o que a gente aprendia. E isso fazia de manhã, e principalmente na hora de deitar. Mas hoje, quando eu vim para Deus, eu vejo o que é buscar Deus, o que é servir a Deus. Eu olho para trás e vejo, nós não servimos a Deus. Eu tive uma boa criação, uma boa educação. Um homem muito, muito forte dentro de casa, um homem que só se preocupava com a família, trabalhava em 2 empregos para dar o melhor e deu o melhor. Tratava a minha mãe feito uma rainha. Tive um lar, assim, com uma educação muito boa, preocupada nos estudos, fez todo o esforço para que todos os filhos fossem formados e fomos. Então, tivemos uma boa estrutura de educação, que eu acredito que até o próprio seminário deu a ele essa base para a educação. Mas eu não tinha Deus. Eu não conhecia Deus. Eu não sabia o que era viver pela vontade de Deus. Mesmo assim, meu lar foi bom. Só que será que teria sido suficiente para eu criar meus filhos? Olha, pelo início do meu casamento, eu diria que não. Se eu tivesse mantido a minha vida antes de conhecer a Deus, eu tenho certeza que meus filhos estariam perdidos no mundo e muito perdido. Muito perdido, porque todos os valores eram baseados nos valores materiais. Não sabiam nem o que era um valor espiritual e nem trocariam a vida que tinham material por qualquer coisa que você oferecesse espiritual. Por quê? Porque não tinha o pai e a mãe para direcionar. Então, quando o pai e a mãe estão no foco de servir a Deus, encaminhar seus filhos, com certeza, tua família não precisa correr atrás dos bens materiais, porque o Senhor é que sustentará essa família com tudo que é necessário. Eu vim aprender isso depois que eu me converti. Tive tudo antes, depois perdi tudo. Só que quando Deus me deu, Ele deu para permanecer. Não precisa ser muito. Para a gente, para ser feliz e para viver bem, não precisa ser muito. Nós precisamos de saúde, nós precisamos de trabalho, precisamos de amor, precisamos de respeito, precisamos da família. Que foi o que eu fui resgatar. Os meus 3 filhos que eu tinha perdido. Eu falei, eu vou resgatar. Em Deus, eles podem não estar na casa do Senhor, por opção deles.
porque eu encaminhei na casa do Senhor, eu continuo na casa do Senhor e não deixo de orar ao Senhor para que cuide deles por mim, enquanto eu não posso fazer mais que isso. Amém? Então, ser sábio significa ter temor a Deus. Passe esse temor aos seus filhos, para que quando todos juntos têm uma situação difícil, todos acreditam que Deus pode mudar. E tenha a esperança de aguardar em Deus que isso aconteça. Muitos lares, um pensa que sabe mais que o outro. A gente tem visto isso nos lares modernos, né? É uma disputa, é uma igualdade. O homem e a mulher querem ser tão iguais, aí um quer ser mais que o outro. Eu até vi uma música, eu achei até engraçado. Tem uma música do Bruno e Marrone que compara o casal a duas facas, né? Que ele fala assim... como se duas facas se riscassem procurando o corte, são dois corações disputando quem é o mais forte. Vocês não têm visto isso acontecer nos lares? Quem tem mais força? Hoje em dia, quem tem mais força é quem tem mais dinheiro. Infelizmente. Você vê lares, mulheres comandando, o homem abaixando a cabeça, porque é ela que tem a maior parte do sustento dentro da casa. E onde ficou a posição do homem que Deus criou? Deus deu Jesus como a cabeça da igreja, mas deu o homem como a cabeça do lar. O homem é a estrutura, é o pilar de uma família. Independente se ele ganha mais ou se ele ganha menos. Isso é questão de formação, de experiência, de oportunidade de trabalho, que às vezes permite que a mulher ganhe mais. Isso não tem nada de mais. Ela vai contribuir mais para que os dois tenham uma vida melhor, para que os filhos tenham uma criação melhor. Não para que os dois se disputem para saber qual dos dois é o melhor e qual dos dois tem mais poder para mandar dentro de casa. Será que esse é o tipo de sabedoria que nós temos que buscar? Esse que nós estamos vendo na vida moderna? Será que nós temos que aceitar? Um minutinho só. Será que nós temos que aceitar que essa modernidade é o natural? É com isso que nós vamos ter que conviver daqui para frente? Ou nós podemos mudar essa situação? Veja o que diz em Tiago 3,15. Esse tipo de sabedoria não vem dos céus, mas é terrena. Não é espiritual, mas é demoníaca. É totalmente terrena esse tipo de sabedoria, de disputa, de igualdade. Eu acho que muito erro foi erro da mulher, que quis se comparar ao homem, e hoje ela não se satisfaz nem de ser igual, ela quer ser mais. Só que isso é totalmente demoníaco, isso não vem de Deus, isso é carne pura. Eu não gosto do termo demoníaco, que para mim não é diabo. Somos nós que fazemos as escolhas, somos nós que temos as consequências, as opções são nossas. Agora, a gente tem que buscar o conhecimento do certo, para poder fazer a escolha certa, que é isso que nós estamos tentando ver aqui hoje, amém? Segundo item de atitude que nós podemos ter. Então, o primeiro foi a sabedoria. Buscar em Deus, não só para nós, como para todos da nossa casa. Provérbios 24, 27. Termine primeiro o seu trabalho a céu aberto. Deixe pronta a sua lavoura e depois constitua a sua família. Quando a gente vai construir uma casa, ou reformar uma casa, é uma bagunça, porque todos os cômodos ficam de perna para o alto, que a gente não sabe nem aonde mexer. Dá trabalho, mas uma hora vai ficar tudo no lugar certo, prontinho. Assim somos nós com a nossa família. No lar, cada um tem um papel, e cada um tem que cumprir o seu papel, tem que fazer a sua parte, para que possa funcionar dentro de casa. Porque se um lutar sozinho, ele não aguenta. Ele desiste. Você imagina uma pessoa, eu acredito até que já houve, tentando construir a sua casa sozinho.
tentando reformar sua casa sozinho, sem ajuda de ninguém. Ele vai chegar no final? Ele pode até chegar, mas arrebentado. E qual foi o prazer que ele teve em construir tudo isso se ele não tem com quem dividir? Então, o principal aí é você unir a família, estar em unidade na mesma construção da casa. Se você dividir o trabalho, não vai ficar mais fácil? Não vai ficar mais rápido? Para reconstruir a sua casa, o seu lar abençoado também. Cada um tem um papel. Você não pode ficar esperando pelo outro. Você tem a sua cota a ser executada também. Neemias, quando ele foi reconstruir o muro de Jerusalém, ele foi sozinho. Será que ele sozinho ia conseguir fazer isso? Ele tomou por base a família. O que ele fez? Ele pediu para cada família que construísse o muro aonde estava a sua casa antigamente, antes de ser destruída. Aí cada um foi construindo o seu próprio. Dali a pouco estava tudo construído. Então Neemias já tomou por base a família, para que haja uma construção. Trabalho também significa tomar atitudes reais. Você não pode ficar esperando, depois eu faço. Deixa que minha mulher faz. Não, deixa que meu filho faz. Não, é atitude real. É prática, é pôr na prática para que seja executado. Quando Jacó, quem não conhece a história de Jacó, né? Para conseguir Raquel, quantas vezes o sogro dele o enganou? Cada vez era uma situação, cada vez era uma situação. Só que chegou uma hora que Jacó ficou cansado. Ele ficou tão cansado das promessas que o seu sogro lhe fez que ele perguntou: quando farei algo em favor da minha própria família? Você já se perguntou isso? Quando você fará algo em prol da sua própria família? Quando você tomar uma atitude e pôr em prática. Enquanto você ficar só esperando, eu vou fazer, deixa que ali para frente acontece. Tem aqui a pastora às vezes fala, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Com Deus não é assim não. Deixa Deus me levar, que aonde Ele te levar, você vai chegar abençoado. Sempre quando você deixa me levar, não, Deus me leva. Põe Deus, a palavra de Deus na frente, e deixa que Ele leva. Ele vai chegar onde a gente quer. A terceira atitude que nós precisamos ter, e é a principal, é a fé. Porque a fé é a base sólida que sustenta a família abençoada de Deus. Quando eu dei o exemplo ali, né? Às vezes você não enxerga a saída. Às vezes você está tão dentro do problema que você se vê perdido. E a vontade que a gente tem é fugir. É largar para trás. Você fala, eu não estou aguentando mais. Só que nada é impossível para Deus. Nós já aprendemos isso, não é verdade? Quando falta tudo e quando nós não vemos alternativas naturais, aquelas que nós sozinhos podemos fazer, é aí que entra a fé. Acreditar no impossível, naquilo que não se vê, mas ter a certeza que vai acontecer. Quando você vai começar a construir uma casa, eu falo muito de casa porque eu mexo com obra, então os exemplos vêm nesse sentido. Você está com a planta ali. A planta é apenas um desenho. Só que na tua imaginação, você já está com a casa pronta. É ou não é verdade? Só de olhar o desenho, na tua cabeça, você já está com a casa pronta. Isso é fé. Você pode estar enfrentando o que for. O problema que for, a situação que for, você está falando, eu não consigo mais nada, eu não tenho condições para mais nada, ninguém me ajuda nisso, porque às vezes você está lutando ainda ali sozinho. Mas se você tiver fé, você tem certeza que aquilo que você está almejando, com Deus, com sabedoria, com unidade da família, você vai alcançar. Amém? A fé fortalece a família. Como você pode ajudar a fortalecer a fé da sua família? Através de pregação no lar,
através de oração na hora das refeições, através de hábitos domésticos. Vamos, de manhã, filho, ensina teu filho. Primeira coisa, agradece a Deus por você ter acordado. Na hora do almoço, agradece a refeição. Olha, eu tenho vezes que eu vou trabalhar, no caminho dirigindo, eu vou falando com Deus. Sabe, é esse sentido que nós temos que ter de ligação, de comunhão com o Senhor. Não importa onde você está. Você pode estar, quem viu a live quinta-feira, eu falei, você pode estar lavando uma roupa, você pode estar tomando um banho. Você está na presença de Deus e você está ligado e falando, e Ele fala com você ali mesmo. Então, nós temos, para nossa fé ser fortalecida, nós temos que ter hábitos espirituais dentro da nossa casa. Não é só para nós, é para a família ser reconstruída como uma família abençoada. Deus se agrada da família que busca a fé. Porque nós sabemos que lá em Hebreus fala assim, sem fé é impossível agradar a Deus. Então, não adianta você se matar, se esforçar, se você não tiver fé. Você não vai estar agradando a Deus. E se você não estiver agradando a Deus, Ele não tem como te ajudar. Nós temos que saber a vontade dEle, agradá-lo fazendo a vontade dEle, e Ele vai estar fazendo o impossível por nós. Quem deixou a maior instituição aqui na Terra para nós, como família, foi Deus. E Ele é o único que pode transformar essa família. Você quer uma família restaurada? Então, a primeira atitude. Foi outra coisa que eu não sei quem falou aqui hoje também, que eu falei, gente, o que está falando lá está aqui. Deixe Jesus entrar na sua casa. Abra o teu coração, é o primeiro passo, para que Jesus entre na sua casa. O que está escrito lá em Apocalipse 3:20? Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, entrarei, cearei com ele e ele comigo. Se a gente não abrir o coração para o Senhor, se a gente é o primeiro passo, o sacrifício que Deus permitiu que Jesus fizesse, para que a gente pudesse ter a oportunidade de uma comunhão com o Senhor novamente. Nós tivemos essa oportunidade, agora nós estamos usando? Ou apenas a gente está ouvindo, a gente vem aqui, ouve, mas não coloca nada em prática. Quando a Dani falou, né, que às vezes você fala que Deus está mudo, Deus nunca está mudo. Está aqui, ó, a voz dele está falando o tempo todo conosco. Agora, não adianta ele falar e você não agir. Agir para você e agir com aqueles que estão dentro da tua casa, para que se torne mais fácil a caminhada. Que problemas vão vir, mas se vocês estiverem no mesmo foco, no mesmo princípio, na mesma direção, é rápido. Você, às vezes, você se vê numa situação tão difícil, de repente você fala assim, nossa, passou? Comigo já aconteceu várias vezes isso. Você acha que não tem saída. Dali a pouco você vira e fala assim, nossa, eu nem acredito que já passou. Claro que passou. Teve alguém ali, segurou tua mão e falou, vamos que eu estou junto com você. Então, pegue na mão de Jesus e na outra mão vai pegando cada um dos membros da sua família, para que todos sigam o mesmo caminho. Não deixe sua casa desmoronar. Seu maior patrimônio é a família. Então, faça a manutenção dela diariamente, com sabedoria, com trabalho e principalmente com fé. Amém? Baseado nessa palavra, eu não sei se todos aqui já aceitaram Jesus, mas se tiver alguém que ainda não abriu a porta, que essa porta está ali, emperrada, que às vezes é difícil de a gente se declarar, eu aceito Jesus. Eu lembro que eu ia na igreja, cada vez que o pastor chamava lá na frente, eu abaixava a cabeça. Eu não entendia, eu deveria ter ido na primeira vez que ele chamou. Se eu tivesse ido na primeira vez, quantas coisas eu teria deixado de passar.
Então, se tiver alguém aqui entre nós que ainda não aceitou Jesus, que quer que essa porta se abra e entre, bem aqui na frente que nós vamos estar orando. E tem muitos que já abriram, mas já fecharam novamente, né? E precisa novamente abrir e falar assim, não, eu ainda quero ter a oportunidade de ver a minha família reconstruída, de ver a minha vida refeita diante de Deus. Se todos já receberam o Senhor, amém. Se não, venham à frente e nós vamos estar orando por vocês. Eu acho que todos aqui hoje que estão aqui já aceitaram o Senhor Jesus. Vamos louvar a Deus? Eu pedi um louvor que fala da família. Eu queria que vocês ficassem de pé. Não conseguiu? Eu gostaria que vocês se dessem as mãos, mesmo fechando o corredor, que é uma música referente à família, e nós somos a família de Deus aqui, independente da família que Ele colocou para que nós cuidássemos. Recebi um novo cor. Vai pôr a letra? Então ele vai pôr a letra. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo e assim bem ajustado, totalmente ligado, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Aleluia, glória a Deus. Eu queria, só para complementar o que a pastora Márcia trouxe aqui, por incrível que pareça, pastora, eu tinha separado exatamente essa palavra para trazer. Exatamente essa palavra. Mas aí no meio do caminho Deus mudou as coisas. E eu tinha separado aqui, no Salmo 127, no versículo 3, os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Como flechas nas mãos do guerreiro, são os filhos nascidos da sua juventude. Essa é a herança do Senhor. Eu ia trazer essa palavra. Cadê as crianças? Crianças! Louvado seja Deus.
Então, irmãos, a gente não sabe qual é o propósito de Deus para as nossas vidas, a gente não sabe o que Ele tem preparado para nós, mas o simples motivo de nós estarmos aqui nessa manhã, com os corações abertos, disponíveis, a gente sempre tem o refrigério do Senhor nas nossas vidas. Veja o que é o propósito de Deus para as nossas vidas. Eu realmente tinha separado essa palavra que a pastora Márcia trouxe hoje. No meio do caminho o Senhor pediu para que eu mudasse. Então o intuito dele era exatamente esse, trazer essa palavra, seja da minha boca, seja da boca da pastora Márcia, mas que a mensagem dele foi passada, e eu espero de verdade que todos vocês guardem no coração essa palavra, porque a palavra do Senhor não é para ficar aqui, ecoando no tempo, ela é para ecoar nos nossos corações, e eu sempre reforço isso, que a gente faça da palavra do Senhor o nosso modo de vida, o nosso método de vida. A palavra de Romanos diz que a gente não deve se amoldar, como a senhora estava falando, aos padrões desse mundo, mas antes pela renovação da nossa mente. A gente não deve aceitar o que o mundo traz como natural para as nossas vidas. A gente tem que entender e obedecer à vontade de Deus para as nossas vidas. Só assim nós seremos felizes na terra que o Senhor, o nosso Deus, nos colocou. Amém? Venham, crianças! Ô glória! Ô glória! Ai, que coisa linda! Ai, que coisa linda! Ai, que coisa linda! Papai Rafael, presente de Deus. Glória a Deus. Vai ali. Olha, eu vou abrir o coração, viu? Esse negócio de ser pai é um negócio meio complicado. A gente não sabe o que rola na cabeça dos filhos, ou o que pensam da gente. Mas bem que eu gostaria de saber. Tem pai que é baixinho, tem pai que é grandão, tem pai que é magrinho, tem pai que é fofão, tem pai que é careca, ou tem um bigodão. Mesmo sendo diferente, quando é o pai da gente, a gente ama de montão. O meu pai é um presente de Deus. Não tem pai melhor que o meu. O meu pai é um presente de Deus. Não tem pai melhor que o meu. Ó, eu tô começando a gostar desse negócio. É bacana, é profundo, hein? Que mais? Canta mais, eu quero ouvir. Tem pai que é um pouco sério, tem pai que é brincalhão, tem pai que fala muito, tem pai que é quietão, tem pai que joga bola ou toca violão. Mesmo sendo diferente, quando é o pai da gente, a gente ama de montão. O meu pai é um presente de Deus. Não tem pai melhor que o meu. É isso aí, todo mundo cantando, tá bonito, hein? Meu pai é um presente de Deus. Que coisa linda. Não tem pai melhor que o meu. Não, de novo. Meu pai é um presente de Deus.
essa música, hein? Gostei mesmo. Que música legal. Louvado seja o nome do Senhor sempre. Pais, saibam que vocês são exemplos para todas essas crianças. Tudo o que vocês fazem sinaliza para elas que é legal, que está correto. Então, que a gente tenha cuidado naquilo que a gente está sinalizando para os nossos filhos. Tá bom? Papais, fiquem em pé quem é pai aqui, porque tem uma surpresinha das crianças para vocês aqui, tá bom? É do Senhor. Os pais, por favor, venham aqui. Os pais que os filhos estão aqui presentes, venham aqui na frente, por favor. Você não é pai não, Ademir, você já é avô. Ai, que pai velho. Ai, que pai velho. Você é pai novo. Eu sou pai novo. Fica aqui, ó, fica aqui, ó. Se é avô, eu também estou aqui, ó. Amém? Gostaria que todos levantassem, estendessem as mãos aqui para frente. Se vocês viram pela palavra, a estrutura de uma casa está na mão dos pais. Então vamos orar ao Senhor por essas vidas. Meu Senhor, meu Deus e Pai, sabemos que o Senhor construiu o homem, Senhor, como alicerce principal do lar e da tua igreja, Pai. Por isso, em nome do Senhor Jesus, nós colocamos cada um desses pais nas tuas mãos, Senhor. Para que a tua manifestação, o teu poder, Pai, venha ao encontro de cada um. Que o Espírito Santo de Deus que mora nesses corações, Senhor, possa mostrar o caminho certo a seguir, Deus. Oriente-o, Senhor, de maneira correta. Dê a eles sabedoria, Senhor. O conhecimento da tua palavra, Pai. Que o amor, o respeito, Senhor, o equilíbrio possa estar presente dentro de cada lar. E aquele que não pôde estar aqui presente, Pai, aonde estiver, que receba nesse dia, Pai, o carinho, o abraço, o afago do nosso Deus maior, Pai. Deus poderoso, eu creio que o Senhor tem o melhor reservado para cada um deles, Pai. Então, que essa concretização venha a ser realizada em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a todos e tenha um dia maravilhoso com suas famílias. Amém? Eu acho que nós vamos ensinar, mas a bênção sacerdotal é sua. Então eu dou. Não, então eu dou. Posso dar? Pode, claro. Mas Deus fala, não é? Eu preparei na quinta-feira, veio a palavra. Veio na quinta-feira. Os pais podem se assentarem, amém? Hoje o nosso pastor Daniel, que é o nosso pai na fé, né? Deixa só todo mundo sentar. Amém? Hoje o nosso pastor Daniel, que é o nosso pai na fé, não está presente, mas tenho certeza que ele está nos assistindo. Receba o abraço de toda a igreja.
que sabemos quem Ele é como nosso Pai. A quantos Ele encaminhou, a quantos Ele tem ajudado e a quantos nós ainda precisamos dEle. Amém? Que Deus abençoe sua vida, pastor Daniel. Todos nós aqui estamos mandando o nosso abraço. Amém? Vamos ficar de pé, vamos estar encerrando. Lembrando que os trabalhos da igreja continuam. Segunda-feira, às 8 horas, EBCOM. Não sei quem está dando a aula. A Sâmia que está ministrando os estudos bíblicos. Na terça-feira, às 19 horas, a DEF, a reunião com os dependentes. Eu vim já 2 semanas, está sendo maravilhoso. Agora já faço parte desse grupo. Me coloco à disposição para todos, amém? Quinta-feira, live. Sexta-feira, oração com o pastor Júlio, com a Zenaide, com a querida que veio fazer a comunicação. Que Deus possa estar recebendo a cada um de nós em cada uma dessas programações. Levante as mãos aos céus. Que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo de Deus, esteja com cada um de nós, de hoje até a vinda do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a todos.